Os problemas enfrentados pela humanidade, hoje e sempre, são o reflexo do atraso provocado pelas ações do ser humano que, desconhecendo as leis eternas e sua aplicação, não alcança o equilíbrio. Com o passar dos anos, vários movimentos surgiram no mundo, convidando as pessoas ao entendimento. Alguns chegaram ao extremo de conclamar a paz pela guerra. Outros tentaram garanti-la através da opressão e do medo, com interpretações desfiguradas de textos bíblicos e previsões sobre o fim dos tempos. Mas, como que cumprindo a promessa evangélica do Consolador, a 18 de abril de 1857, Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, trazendo ao mundo uma doutrina fraterna fundamentada na imortalidade da alma, que abriu uma nova fase da evolução humana. Apoiados na doutrina espírita e confiantes de que a vida vem de Deus, portanto, nada se acaba, tudo se transforma, o que confirma a oportunidade da reencarnação, vários grupos de estudiosos do espiritismo começaram a surgir. Um deles foi formado na capital paulista pela família Castardelli, cujo primogênito, João, aos 12 anos de idade, já escrevia páginas espiritualistas comentadas no círculo esotérico da comunhão do pensamento e em reuniões espíritas, realizadas no próprio lar. Acometido de séria doença, João, aos 18 anos, foi impossibilitado de sair de casa. Aí ele começa a incentivar a família para que prossiga nesse bendito caminho que leva ao Espiritismo. Ele estuda, se prepara mais e mais na doutrina para poder dirigir os trabalhos espirituais. Aí, neste preparo, nesta luta, ele adquire forças para poder suportar 6 anos de sofrimento, vindo a desencarnar em 7 de outubro de 1943. No próprio velório, João Castardelli fez seu primeiro contato com o mundo terreno, aparecendo ao irmão mais novo, Paulo, que, motivado pelo crescente número de adeptos das reuniões, viu a necessidade de oficializar aqueles encontros. A 28 de janeiro de 1949, era fundado o Centro Espírita Nosso Lar. O nome foi inspirado numa das obras do espírito André Luiz, psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier. A missão da entidade era promover a difusão dos ensinamentos de Kardec e colocá-los em prática, oferecendo apoio moral, espiritual e social aos necessitados, sem qualquer distinção de crença religiosa, nacionalidade, cor, sexo ou faixa etária. Passados 50 anos, o Centro Espírita Nosso Lar prossegue com seu propósito. A Casa 732, da Rua Ezequiel Freire, no bairro de Santana, foi berço da entidade. Era nela que o grupo se reunia, traçava as diretrizes e iniciou campanhas para angariar recursos. Primeiramente, para sua própria manutenção e logo em seguida para prestar auxílio a famílias carentes e construir um abrigo para crianças órfãs. Em 1954, lançamos a pedra fundamental para um semi-internato. Enquanto a obra crescia, companheiros nossos visitavam instituições para saber a respeito da criança, como elas eram assistidas. Foi quando fomos informados que elas estavam sendo amparadas por órgãos públicos. Foi aí que recebemos a mensagem espiritual e nos informou de que a criança a ser assistida seria a portadora de deficiência mental. Em 26 de janeiro de 1958, inaugurava-se a Casa da Criança André Luiz, a Rua da Estação, hoje Rua Vicente Melro, número 349, no bairro de Vila Galvão, em Guarulhos. 4 anos depois, a personalidade jurídica da entidade foi alterada para Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz. A grande demanda por vagas exigiu em pouco tempo que a Casa da Criança fosse ampliada. Para atender àquele público, foi criada no bairro Picanço, Guarulhos, a Casa 2, constituída por 4 prédios inaugurados respectivamente em 1962, 64, 68 e 1974.
Em 1982, houve um ajuste dentro do sistema de organização da casa. O nosso organograma foi alterado, onde foram criados 3 órgãos: a diretoria executiva, o conselho doutrinário e o conselho fiscal. Esses 3 órgãos estão subordinados a uma assembleia. Essa assembleia, formada por pessoas, por colaboradores que estão participando de todas as atividades do centro, de todos os centros, eles ajudam a definir então os rumos, as diretrizes, as metas, os programas para que esses órgãos possam executar. Àquela altura, a sede espiritual na Rua Ezequiel Freire não comportava mais o grande número de interessados pelos trabalhos doutrinários. Então, iniciou-se a construção de uma nova sede, inaugurada a 4 de maio de 1985, na Rua Duarte de Azevedo, 691, Santana. Com a transferência das crianças para a Casa 2, o prédio da Vila Galvão foi amplamente reformado e as novas instalações adaptadas para atividades espirituais. Anos depois, quando a casa cessou a internação, o edifício passou também a abranger uma unidade para atendimento ambulatorial a portadores de deficiência mental da comunidade. Dando prosseguimento aos trabalhos que a instituição desenvolvia, outra unidade doutrinária foi aberta em 1990, no bairro de Vila Gustavo, a Rua José Osvaldo, número 515. Paralelamente à ampliação da estrutura física, a difusão do espiritismo foi acentuada pela entidade com a revista André Luiz, editada durante 17 anos e substituída em 1987 pela revista Problemas Atuais, que circulou 3 anos enfocando cientificamente questões do dia a dia. E também pela radiodifusão, com a compra de 2 emissoras, a Rádio Clube de Sorocaba, em 1963, e a Rádio Hora Certa, de Guarulhos, em 1964, que por volta de 1970 passou a chamar-se Rádio Boa Nova. Hoje, ambas são controladas pela Fundação André Luiz, órgão criado em dezembro de 1990 para estimular a divulgação da mensagem espírita. A Fundação possui ainda a editora André Luiz, que já está lançando obras da codificação kardeciana, bancas e livrarias, nas quais oferece mais de 1.200 títulos de obras espíritas. Normalmente a nossa casa é conhecida como Casas André Luiz. Isso, evidentemente, está em razão da projeção do trabalho social que foi desenvolvido ao longo desses anos. Mas nós não podemos, de maneira nenhuma, nos esquecer que o nome correto da nossa instituição é Centro Espírita Nosso Lar, Casa André Luiz. No Centro Espírita está a origem de tudo. Fruto do trabalho de criaturas dedicadas nos idos lá de 1949, essas pessoas tiveram um sonho e foram atrás desse sonho e transformaram esse sonho nessa realidade. Nós temos dentro do Conselho Doutrinário 4 divisões. São trabalhos específicos. Nós temos a divisão espiritual, a divisão de cultura, o assistencialismo social e os trabalhos externos. O programa de atendimento da Divisão de Assistência Espiritual começa já na recepção das unidades doutrinárias, onde o público é encaminhado ao plantão de orientação que o ouve e o aconselha à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo e também a frequentar as reuniões públicas. Essas reuniões objetivam um estudo metódico e dirigido da doutrina espírita e suas aplicações nas diversas áreas da atividade humana, com palestras fundamentadas em livros da codificação, de autores espirituais psicografados por médiuns respeitáveis e livros de estudiosos da ciência espírita. Quando necessário, esses frequentadores são direcionados à aplicação de passes espirituais. Um grupo de médiuns passistas usa os recursos da fluidoterapia visando o fortalecimento das energias por parte da equipe espiritual que assiste a esse trabalho. Cabe também a essa divisão o programa de relacionamento familiar, que são encontros de casais promovidos uma vez por ano no mês de dezembro, dando orientações para uma vida conjugal equilibrada, educação dos filhos e convivência com idosos da família. A divisão de cultura é formada por 3 áreas.
A área de ensino responde pelo curso de doutrina, com duração de 4 anos, e pela educação continuada, que são cursos de período variável, abordando temas diversificados e atuais sob a ótica espírita. A área infanto-juvenil realiza evangelização atualizada com critérios pedagógicos e conta com grupos de pré-mocidade e mocidade que também possuem programas de estudos específicos. Já a área de divulgação e eventos promove o Encontro com a Cultura, que são palestras realizadas mensalmente por expressivas personalidades do movimento espírita, além da apresentação do coral e divulgação. A equipe de trabalhos doutrinários externos difunde os ensinamentos espíritas através de grupos de samaritanos que visitam pessoas acamadas em lares e hospitais e realizam o evangelho no lar, em locais onde são solicitados e onde entendem haver necessidade, como nos presídios e unidades da FEBEM, Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor. O programa de atendimento abrange ainda os internos das Casas André Luiz, funcionários da instituição, internos das Casas de Davi e do PIV, Projeto de Incentivo à Vida. A Divisão de Assistencialismo Social desenvolve um programa de apoio a gestantes carentes. Cerca de 200 gestantes estão atualmente cadastradas. Além de assistência médica, odontológica e psicológica, elas recebem orientação doutrinária, aulas de puericultura, saúde e higiene e de trabalhos manuais, como alternativa de geração de renda. Faz parte do benefício a distribuição de medicamentos sob prescrição médica, vales transporte, cestas básicas, cobertores e enxoval para o bebê no 8º mês de gestação. Todo o trabalho é mantido por doações e pela renda da lanchonete, que funciona no centro de Santana. A divisão de assistencialismo também ajuda muitos dos funcionários do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, pessoas da comunidade e entidades comprovadamente necessitadas. Ela fornece gêneros considerados excedentes ao próprio consumo da entidade e faz o empréstimo de camas hospitalares, cadeiras de rodas e muletas àqueles que temporariamente precisam desses equipamentos. E gostaríamos de endereçar uma palavra de estímulo aos companheiros que se empenham e se empenharam com tanto amor nessa obra, que é as Casas André Luiz, com tanto serviço realizado e a se realizar, porque nós consideramos as Casas André Luiz como instituição das mais dignas e das mais eficientes do nosso país, não só em benefício da criança, mas em auxílio a nós todos que nos valemos do amparo das Casas André Luiz para nossas diretrizes, para nossos rumos nos caminhos da vida. No limiar do século XXI, passados 50 anos desde que tudo começou, as novas gerações têm um desafio pela frente. O de se preparar para dar continuidade à Casa Espírita, adequando-a aos novos tempos. Os antigos e novos colaboradores devem trocar experiências e atualizar os modelos de trabalho. Mas algumas qualidades são fundamentais para a eficácia da ação: amor àquilo que se faz e solidariedade para com o próximo. Sabemos que todos aqueles que se aproximam do Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz, têm um compromisso. Vamos todos juntos cuidar para que esse compromisso seja cumprido integralmente.